Em 21 de junho de 2025, às 17h40 horário da costa leste do Zeuá, um estrondo surdo ecoou sobre as montanhas do centro do Irã, mudando o mapa estratégico do Médio Oriente. Uma bomba GBU-57 de 13 toneladas, lançada de um bombardeiro estratégico B-2 pouco visível, foi lançada de uma altura de 45 mil pés e atravessou quase 200 pés de concreto armado e granito antes de detonar no coração do complexo nuclear subterrâneo de Fordow. Em poucos segundos, uns 5 bilhão de joules de energia transformaram a rocha em pó, dando início ao maior ataque aéreo contra a infraestrutura nuclear do Irã desde o início do século XXI. Este momento foi o culminar de uma operação que decorreu durante mais de 6 meses em total sigilo. Inúmeras notícias afirmam que Washington tomou a decisão de atacar após vários acontecimentos, incluindo ataques de proxies iranianos a instalações americanas no Iraque e na Jordânia. Além disso, Washington decidiu atacar porque o Irã avançou significativamente no enriquecimento de urânio até ao nível de 90%, que é o limiar para a criação de armas nucleares. O Washington Post e o Wall Street Journal informaram que o ataque a Fordow fazia parte de uma operação secreta chamada Midnight Hammer, que o Pentágono desenvolveu em colaboração com a CIA e o Comando Central dos Iowa CENTCOM. Os Estados Unidos atacaram 3 instalações nucleares do Irã durante uma noite, Fordow, Natanz e Isfahan. Mais de 125 aeronaves participaram da operação, incluindo aviões de guerra eletrônica EA-18G, Growler submarinos nucleares do tipo SSGN da classe Ohio, bem como aviões B-2, F-22, F-35, FA-18 e FA-18. A operação foi planeada de forma a apanhar de surpresa a defesa aérea iraniana. 30 minutos antes do aparecimento dos B-2, foram lançados sobre o território do país 30 mísseis de cruzeiro Tomahawk, destinados a destruir radares, postos de comunicação e centros de comando. O efeito foi impressionante. Nenhum caça iraniano levantou voo, nem os aviões americanos foram atingidos por mísseis. Imediatamente após o ataque, os meios de comunicação estatais do Irã informaram sobre um agressor inimigo, sem mencionar diretamente os EQUA. Nas primeiras horas após a explosão, os meios de comunicação da República Islâmica informaram sobre explosões causadas por uma falha técnica. No entanto, imagens de satélite publicadas pela CNN e pela BBC mostraram destruição em grande escala em instalações de infraestrutura nuclear e emissões de substâncias que supostamente continham hexafluoreto de urânio. De acordo com a agência Reuters, tremores subterrâneos causados pelas explosões foram sentidos até mesmo nas províncias do norte do Irã. Na cidade de Qom, localizada a 20 quilômetros de Fordow, começou a evacuação de pessoas. Moradores de Teherã publicaram nas redes sociais fotos das explosões noturnas e o som de aviões que podiam ser ouvidos a mais de 12 quilômetros de altitude, altura que só pode ser alcançada por bombardeiros estratégicos. O Pentágono acredita que a operação teve 2 objetivos: destruir fisicamente partes importantes do programa nuclear iraniano e demonstrar aos aliados dos EPARI no Médio Oriente, como Israel, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, a disposição de Washington de agir com firmeza em resposta à deterioração da situação na região. É interessante notar que o ataque ocorreu apenas 8 dias após o início do conflito aberto entre Israel e o Líbano, durante o qual as forças do Hezbollah lançaram mais de 400 mísseis contra o norte de Israel. De acordo com a Al Jazeera e o Haaretz, o ataque dos EOAs ao Irã também conteve Teherã, forçando-o a evitar o envolvimento direto no conflito. No entanto, a operação causou grande repercussão em todo o mundo, apesar do seu sucesso tático. A China, a Rússia e a Turquia condenaram as ações do CPTR, alegando que o ataque pode causar a desestabilização de toda a região.
Washington violou mais uma vez o direito internacional, afirmou Maria Zakharova, porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia, e Moscovo convocou uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU. Enquanto isso, o Ayatollah Khamenei, líder supremo do Irão, realizou uma reunião extraordinária do Conselho de Segurança Nacional. Como resultado, foi decidido mobilizar todas as forças para defender a soberania. Nos próximos dias, o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica promete uma resposta dura e proporcional. Mas agora a situação parece mais ameaçadora do que nos anos anteriores, quando os protestos no Irão se limitaram a manifestações diplomáticas ou ataques por intermediários. O canal de televisão Press TV informa que unidades blindadas adicionais do IRGC já avançaram para a fronteira com o Iraque. E no céu sobre o Golfo Pérsico foi registrada a aparição de um UAV do tipo Shahed 129. Assim, a fase inicial da operação demonstrou não só a excepcional precisão do planeamento militar, mas também uma potencial crise nas relações entre os Estados Unidos e o Irão. Ações ainda mais perigosas serão tomadas no futuro, segundo analistas da Stratfor. Teherão não pode dar-se ao luxo de ignorar um golpe tão humilhante. Antes do primeiro ataque, voou, às 00:01 do dia 21 de junho, horário da costa leste, o primeiro bombardeiro estratégico, B-2 Spirit, decolou do céu noturno da base aérea de Whitman, no estado do Missouri. Este foi apenas um dos 7 aviões que participaram de uma operação cuidadosamente planeada em direção ao Oriente Médio. Outras 4 aeronaves voltaram para o Oceano Pacífico. Assim começou uma das operações militares mais complexas e engenhosas dos últimos 10 anos. O principal objetivo do grupo de diversão era criar a impressão de que muitas coisas estavam a acontecer no teatro de operações do Pacífico. Apesar de os satélites russos e chineses transmitirem dados aos seus centros de análise para monitorizar os voos, os analistas viram o que Washington queria que eles vissem, provavelmente mais um voo de treino ou uma transferência para a base em Guam. Enquanto isso, os verdadeiros bombardeiros B-2 moviam-se na direção oposta em direção ao Atlântico e depois para o Médio Oriente. Cada B-2 tinha a bordo 2 poderosas bombas, GBU-57, também chamadas de lança-chamas massivas, capazes de perfurar mais de 60 metros de rocha. Esses monstros enormes, pesando 30 mil libras, tornaram-se símbolos da superioridade americana em tecnologia anti-bunker. No entanto, o armamento e a quase total invisibilidade do B-2 tornam-no especial. A sua forma, os materiais de revestimento, as antenas integradas na fuselagem, as tintas especiais e os revestimentos absorventes tornam-no quase invisível para os radares modernos. Apesar da enorme massa de 152 toneladas, quando totalmente carregado, o avião permanece controlável mesmo em grandes altitudes. Especialistas militares comparam o seu voo a um jogo de xadrez onde cada movimento é medido ao milímetro. O B-2 sobrevoou o Atlântico e, a uma altitude de mais de 12 quilômetros, realizou o primeiro reabastecimento a partir de aviões KC-135. O piloto do B-2 deve permanecer a 30 pés atrás do reabastecedor e 15 pés abaixo dele para realizar esta manobra em turbulência noturna a uma velocidade de 400 nós. Um único erro levaria ao fracasso do projeto. Durante todo o voo, foram realizadas 3 reabastecimentos, cada um deles em uma zona estritamente delimitada entre a Líbia, o Iraque e Portugal. De acordo com o Military Times, um grupo inteiro de oficiais observou cada reabastecimento em tempo real, utilizando sistemas de controle de missão e canais de satélite que se assemelham às missões tripuladas da NASA. 4 caças F-22 Raptor juntaram-se ao grupo B-2 quando se aproximavam dos corredores de reabastecimento no espaço aéreo iraquiano. Eles devem garantir proteção aérea total caso a aviação iraniana levante voo.
Esses aviões de quinta geração são muito manobráveis e podem usar o radar APG-77 para rastrear dezenas de alvos a uma distância de até 200 milhas. Além disso, o grupo inclui mais 8 F-35A, que atuam como ouvidos e olhos. Usando dados de radares e sinais de comunicação, eles ajudaram a criar um mapa tridimensional do campo eletromagnético da área. Esses dados foram posteriormente usados para atacar os componentes mais importantes da defesa aérea do Irã. É importante lembrar que o B-2 não é apenas uma plataforma para entrega de armas, é uma base de comando voadora. O sistema de navegação GPS de última geração a bordo é capaz de determinar as coordenadas do alvo com uma precisão de 5 metros. A navegação inercial, os giroscópios a laser e os algoritmos de correção de mapas digitais do terreno permitem que o avião conclua a missão, mesmo que a navegação por satélite seja bloqueada. Às 18h39 hora local, o primeiro B-2 chegou ao seu destino. As bombas foram abertas e, em poucos minutos, os pesados projéteis foram gradualmente deixando os compartimentos. Para maximizar o efeito das ondas de choque sobrepostas e criar o efeito de destruição da montanha por dentro, a rota até o alvo foi calculada com precisão de segundos. Foi nesse momento que os sistemas de guerra eletrônica entraram em ação. Os radares iranianos começaram a funcionar. A inteligência informa que se formou uma faixa de vazio no céu com mais de 300 quilômetros de comprimento e 80 quilômetros de largura, onde nenhum radar iraniano funciona e nenhum meio de defesa aérea pode guiar um míssil. Isso aconteceu como resultado da ação combinada dos F-35 Growler e satélites de reconhecimento de rádio que foram direcionados para destruir a interação entre os meios de defesa aérea e a Força Aérea da República Islâmica. Esta fase da operação é particularmente interessante devido à total ausência de resistência. Entramos, cumprimos a missão e saímos. Os iranianos nem sequer tiveram tempo de carregar no botão, afirmou mais tarde um representante do Pentágono. Não só não há registros de lançamentos de mísseis antiaéreos, como os dados obtidos pela rede de monitorização Flight Radar 24 mostraram que não houve sinais de origem militar na zona dos ataques. Naquela altura, estava a cair a noite no Irão sem chuva, mas com toneladas de aço e explosivos a serem lançados do céu. Nas profundezas do Mar da Arábia, desenrolava-se uma fase paralela não menos importante da operação, enquanto bombardeiros B-2, invisíveis, se aproximavam do alvo. O capitão do submarino nuclear, USS Georgia, observava o ecrã do sistema tático digital, a contagem regressiva a uma profundidade de 60 pés, 2 horas antes do primeiro ataque aéreo, que ocorreu às 17h horário da costa leste. Poucos segundos depois, 30 mísseis de cruzeiro Tomahawk de última geração foram lançados a partir do submarino. Este lançamento seria o primeiro da operação para destruir a defesa antiaérea iraniana e componentes importantes da infraestrutura nuclear do país. O USS Georgia não é um submarino comum. Anteriormente fazia parte da frota de submarinos estratégicos do tipo Ohio, que transportavam ogivas nucleares Trident. No entanto, após uma modernização dispendiosa no valor de 700 milhões de dólares, o submarino foi transformado num SSGN. Tem no seu arsenal 154 mísseis de cruzeiro capazes de atingir alvos terrestres a uma distância de até 2.500 quilômetros. Isto torna-o semelhante a um grupo de ataque de porta-aviões, pesando cerca de 1,5 toneladas. Cada míssil Tomahawk Block V está equipado com um motor turbojato Williams F-107, capaz de atingir uma velocidade de 880 km/h. A singularidade do Block V reside no facto de o míssil ser capaz não só de lançar ataques, mas também de transmitir coordenadas e sinais de vídeo em tempo real. Isso permite corrigir rapidamente os alvos e avaliar os danos após o impacto. Isso torna cada míssil um instrumento de reconhecimento e ataque ao mesmo tempo. Todo o processo de lançamento é um trabalho de engenharia.
O gás sob alta pressão fica em poços verticais, onde estão os mísseis. Ao comando, uma tampa hermética se rompe e o projétil é disparado do poço com uma força comparável à de uma rolha de champanhe. Quando o míssil atinge a superfície, seu propulsor de combustível sólido é acionado, elevando-o à altitude de cruzeiro. Lá, o motor turbojato começa a funcionar. No entanto, cada lançamento gera um enorme recuo e a reação literalmente arrasta o submarino. Em tempo real, a equipa dos compartimentos de lastro bombeia água entre os tanques para evitar tanto a subida não autorizada quanto o mergulho perigoso. A perda de profundidade ou a detecção do barco são consequências potencialmente fatais, mesmo que se trate de um erro insignificante. Todos os 30 mísseis foram lançados em 90 segundos. O seu percurso foi feito a uma altitude extremamente baixa, apenas 30 a 100 metros acima do nível do solo. Cada míssil em voo observava a área circundante e comparava com os mapas de satélite carregados através de navegação inercial GPS e sistema de costura de imagens ANDPW23. Isto exclui a possibilidade de interferência eletrônica, uma vez que a navegação não depende de canais de comunicação vulneráveis. A aproximação a Isfahan demorou 127 minutos. Este número não é aleatório. Os mísseis foram lançados com um aviso preciso e deveriam chegar meia hora antes do ataque do B-2. O objetivo era criar um efeito surpresa e destruir os centros de comando, radares e defesa antiaérea de curto alcance. Esquema tático: o B-2 sobe por cima e os Tomahawks sobem do horizonte. É um ataque duplo típico, que pode paralisar até mesmo uma defesa forte. De acordo com a agência Al Monitor, os mísseis atingiram pelo menos 7 alvos importantes em Isfahan. Esses alvos incluíam um edifício de armazenamento de hexafluoreto de urânio, 3 complexos de sistemas de comunicação, 2 terminais de transporte e uma central elétrica que fornecia energia ao local. Às 19h05 hora do leste, ocorreu a primeira explosão com magnitude 2,6. O mais importante é que uma nuvem tóxica se formou como resultado da destruição do hexafluoreto de urânio. A AIEA declarou a instalação em Isfahan temporariamente inoperante devido à presença de compostos instáveis de urânio na atmosfera, de acordo com dados dos sensores. Depois disso, as instalações foram destruídas por mísseis. Todo o complexo ficou em chamas durante 45 segundos. Graças à alta precisão dos ataques, num raio de 2 metros do alvo, quase todas as instalações foram destruídas ou sofreram danos significativos. Nesse momento, o submarino USS Georgia já estava a afundar, escondendo-se sob uma camada de termoclina que tem uma diferença brusca de temperatura, o que dificulta a detecção acústica. Embora a sua missão tivesse sido cumprida, o resultado foi enorme. A discrição, o alcance e a potência dos mísseis Tomahawk fizeram com que a primeira onda de ataques destruísse o sistema de defesa do Irão. Esta fase da operação levou à paralisia total do sistema de resposta do Irão em resultado do ataque dos B-2. O Irão não conseguiu adaptar-se nem moralmente nem fisicamente. Foi um ataque profundo, tanto no sentido geográfico como conceptual. A guerra do século XXI chegou de forma imperceptível, sem aviso prévio e com grande precisão. Às 16 horas do leste, começou a fase final dos preparativos para o ataque principal no céu do Iraque. Foi nesse momento, desde o início da Segunda Guerra do Golfo Pérsico, que começou a batalha aérea mais ampla e organizada. Mais de 60 aviões, incluindo F-22, F-35, FA-18, Super Hornet e EI-18G Growler, foram reunidos em uma formação de ataque compacta para criar um sistema multicamadas de supressão e destruição dos sistemas de defesa aérea iranianos. É mais do que um simples voo. É um livro que descreve as guerras modernas em tempo real. Na configuração de interceptação pura, os F-35 estão equipados com 4 mísseis AMRAAM, do tipo
Arar, o que os torna invisíveis aos olhos de todo o grupo de ataque. Eles determinavam em tempo real as coordenadas dos radares ativos e passivos e transmitiam as informações para outras máquinas que atuavam como martelo, graças aos sistemas AN, AESC 239 e a transmissão de dados pelo protocolo Link 16. Os FA-18 Super Hornet, equipados com mísseis anti-radar AGM-88G HARM de última geração, desempenhavam essa função. Um dos Super Hornets guiava e o outro atacava. Sem contar os 8 mísseis HARM a bordo dos aviões de guerra eletrônica, Growler foram utilizados mais de 60 mísseis no total. Quando os primeiros F-35 detectaram a ativação do sistema 30N6E2, que é um radar de orientação do sistema de defesa antiaérea, S-300 perto de Natanz, uma cadeia de ações foi acionada em poucos segundos. O FA-18 lançou o AGM-88. O Growler ativou a interferência direcionada e o F-35 transmitiu as coordenadas por um canal protegido. 30 segundos depois, o S-300 transformou-se em fumo. O ataque foi tão preciso e rápido que os operadores nem conseguiram desligar o sistema. Enquanto isso, os Growlers continuavam a trabalhar. Cada uma dessas máquinas estava equipada com 3 contentores ALQ-99 que criavam simultaneamente até 30 kW de interferência em várias bandas. Isso levou à paralisia total das condições de radar na parte central do Irão. Os operadores iranianos viram alvos falsos, sinais a desaparecer e falhas nas coordenadas. Não foi apenas um ataque. Foi um ataque psicoelétrico, destruindo tanto o sistema como os princípios éticos. Numa entrevista à Defense News, um analista da OTAN descreveu o que estava a acontecer como uma sinfonia de repressão. Tal coordenação entre a quarta e a quinta gerações de caças era anteriormente limitada à teoria. As plataformas de tiro F-22 e F-35 atuavam como sensores enquanto os caças não armados FA-18 atuavam como atiradores ativos. Isso levou à criação de um triângulo mortal, do qual a defesa aérea iraniana não conseguiu escapar. Às 17h35 de Teherã, a operação de supressão estava concluída. Das 34 estações de radar em funcionamento, 31 foram destruídas. As restantes entraram em silêncio de rádio. Mas era tarde demais. O mapa da defesa aérea do país já tinha sido compilado por nós, e os dados foram transmitidos ao B-2 para alterar a trajetória final do bombardeamento. O trabalho de supressão das comunicações também foi uma parte importante. Quando a defesa aérea foi desativada, os Growlers passaram a suprimir as comunicações de VHF até os canais militares de VHF, UHF. A comunicação por rádio entre as unidades da defesa aérea foi interrompida, os canais de controle do sistema de defesa antiaérea começaram a emitir ruídos de interferência e até mesmo a comunicação móvel civil foi interrompida na região de Isfahan e Qom. Ao mesmo tempo, dezenas de aviões de reabastecimento KC-135 e KC-46 foram avistados na região do Golfo Pérsico, dando apoio ao grupo aéreo. Eles eram apoiados por F-15E e F-22, que se encontravam nas linhas de interceptação. Mais algumas esquadrilhas de FA-18 estão em reserva e prontas para decolar do porta-aviões USS Dwight D. Eisenhower, no Golfo de Omã. A Breaking Defense informa que, embora a operação de supressão da defesa aérea tenha durado menos de 30 minutos, os seus resultados foram comparáveis às ações no Iraque e na Jugoslávia. A única diferença é que o Irão conseguiu investir milhares de milhões na modernização da sua defesa aérea, mas esses esforços revelaram-se inúteis. Nenhum míssil terra-ar foi lançado no corredor aéreo de 80 quilômetros de largura e 300 quilômetros de profundidade, e os aviões da coligação operaram praticamente sem interferências. É revelador o facto de os caças iranianos, Su-24 e MiG-29, nem sequer terem tentado descolar. Fontes do Jerusalém Post informam que a razão não foi apenas o alarme,
mas também o facto de os canais de comando de voo terem sido bloqueados e os pilotos não terem recebido ordens para decolar. Às 17h40 hora do leste, o céu sobre o Irão estava completamente desobstruído, o que permitiu que os B-2 iniciassem sua operação final com segurança. Esta tempestade eletrônica deu início a uma tempestade de ferro. Além disso, operações semelhantes costumavam levar dias, mas agora tudo é decidido em meia hora. Na era da tecnologia digital, começou a guerra de alta precisão, e o Irão foi a primeira vítima de uma nova geração de ataques relâmpagos. Exatamente às 17h40 hora do leste do EUA, os radares mostraram que a primeira das 12 bombas GBU-57 lançadas pelo B-2 Spirit atravessou o ar rarefeito sobre a cordilheira que circunda o centro nuclear de Fordow. Ela atingiu o alvo em 43 segundos, um complexo subterrâneo, cercado por camadas de concreto e granito, construído para resistir até mesmo a ataques nucleares. No entanto, o Pentágono tinha em mente a destruição, não a sobrevivência. O GBU-57 não é apenas um míssil. São 13.600 quilos de liga de aço temperado, combinados com 2.400 quilos de explosivo do tipo tritonal com penetração máxima. A Rand Corporation informa que a sua energia de impacto é superior a 5 mil milhões de joules, o que equivale aproximadamente à colisão de um comboio de mercadorias contra uma parede de betão. No entanto, a explosão ocorre longe da superfície. Quando ativado a uma determinada profundidade, um detonador inteligente detona a carga no local onde o seu efeito destrutivo será máximo. Uma explosão subterrânea, equivalente a um terremoto de magnitude 2-3, ocorreu quando a primeira bomba perfurou a espessura da terra e da rocha. A seguinte segue-se alguns segundos depois. Depois, a terceira. Todos os impactos foram cuidadosamente calculados. Isso levou a múltiplas sacudidas das mesmas estruturas em diferentes direções, uma vez que os pontos de impacto se sobrepunham nos raios da onda de choque. De acordo com a publicação, The Drive imagens de satélite mostraram a deformação da encosta da montanha acima de Fordow, criando um cráter de mais de 25 metros de largura. No entanto, o que vemos é apenas a ponta do iceberg. A maior parte da destruição ocorreu a uma profundidade de mais de 60 metros, onde estavam as centrífugas e o equipamento de enriquecimento. Analistas acreditam que a força desses ataques não só impediu o funcionamento do complexo, mas também tornou impossível sua restauração num futuro próximo. Enquanto isso, outra fase igualmente destrutiva do ataque estava chegando ao fim em Isfahan. 30 minutos antes do ataque, 30 mísseis voadores Tomahawk chegaram do USS Georgia. Cada um deles transportava 450 kg de explosivos e tinha como alvo específico depósitos de urânio, centros de comunicações e instalações energéticas. O local de armazenamento de hexafluoreto de urânio foi o primeiro alvo do míssil. O gás tóxico foi libertado em resultado da explosão e os meios de comunicação iranianos reconheceram mais tarde que se tratava de uma fuga técnica, mas não especificaram a sua dimensão. De acordo com a Bloomberg, o local foi declarado perigoso para a vida e os serviços secretos americanos registraram uma redução total da atividade na área. A subestação de energia e as estações de bombeamento que fornecem a circulação do líquido de arrefecimento foram atacadas por mísseis posteriormente. Durante 45 segundos, todo o complexo ficou em chamas e cheio de fumo. Nesse momento, os bombardeiros B-2 já tinham regressado à sua base no ar. Apesar das enormes distâncias, a precisão dos seus cálculos permitiu-lhes chegar sem problemas à zona de reabastecimento e regressar à base. A permanência sobre o Irão leva em média 25 minutos. Durante esse tempo, nem os caças iranianos nem os aviões americanos foram atacados por mísseis. No entanto, os ataques não afetaram apenas as duas direções principais. O The Times of Israel informa que foram lançados ataques adicionais em Natanz e Arak.
Embora os danos nessas áreas tenham sido menores, todos foram organizados de acordo com o Plano Geral de Operações. Isso criou na liderança iraniana a ilusão de um ataque total, interrompendo as comunicações e desorientando o comando. As principais capacidades de produção nuclear do Irã foram neutralizadas, confirmaram representantes das Forças Armadas dos Estados Unidos nos corredores do Senado, embora o Pentágono não tenha divulgado oficialmente os detalhes. A comunidade internacional reagiu rapidamente, chamando a operação de brilhante implementação da estratégia de contenção. De acordo com a Al Arabiya, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos reforçaram a sua prontidão em resposta às ações do Irã e dos seus aliados. A Rússia reagiu com veemência. Os EUA colocaram a região à beira de uma catástrofe nuclear, afirmou o ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, ao abrir a reunião do Conselho de Segurança da ONU. Além disso, a China exigiu uma desaceleração imediata, enquanto a Turquia classificou o ataque como inaceitável do ponto de vista do direito internacional. No próprio Irã, observa-se um surto de sentimentos antimilitaristas. Apesar da propaganda oficial, vídeos ilustrando as consequências dos ataques começaram a circular em Isfahan e Teherão. Fotografias de guardas mortos, antenas destruídas e estruturas metálicas derretidas foram publicadas por pessoas comuns. A pergunta, onde está o nosso exército, foi divulgada nas redes sociais. Onde está a nossa defesa? O efeito inesperado causou choque psicológico e desespero. Do ponto de vista militar, a operação decorreu sem problemas. No entanto, do ponto de vista geopolítico, abriu a caixa de Pandora. Após tais ataques, não resta diplomacia. O importante não é se o Irã vai responder, mas quando e como o fará. A manhã de 22 de junho de 2025 no Irã não começou com o barulho tradicional das cidades e das orações. Começou com alarme, fumo e sirenes. Atualmente, as instalações que antes eram consideradas a base da independência defensiva e energética da República Islâmica estão em ruínas. A operação do EUA foi um desafio para a liderança iraniana, não apenas uma humilhação. Parece que ela já está se preparando. Poucas horas após os ataques, o Conselho Superior de Segurança Nacional do Irã realizou uma reunião de emergência. O Ayatollah Khamenei chamou os ataques de crime contra a humanidade e prometeu que o golpe de vingança será imprevisível, mas devastador, em declarações à televisão estatal IRIB. A nossa resposta não se limitará às instalações militares do Semaifeaix, toda a sua infraestrutura regional está agora na mira, enfatizou o serviço de imprensa do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica. Além disso, sinais alarmantes começaram a surgir nos 2 dias seguintes. Movimentações de militantes pró-Irã foram observadas na região de Bagdá e Basra, no Iraque. Mísseis de curto alcance foram disparados contra a base norte-americana em Ain al-Assad. Na Síria, os grupos Liwa Fatimiyya e Zainabiyya estão em ação. No Iêmen, os Houthis também lançaram vários drones em direção à fronteira com a Arábia Saudita. Tudo isso indica o início de uma resposta desigual por parte do eixo iraniano. Entretanto, a situação internacional deteriorou-se drasticamente. A Rússia condenou as ações dos septacos em Neonaua, uma vez que já está envolvida no conflito na Ucrânia. O ataque ao Irã é um tiro de aviso antes de uma tentativa de desestabilização de toda a Eurásia, afirmou o ministro da Defesa Shoigu. Apesar da abstenção oficial, a China realizou exercícios de demonstração no Mar Amarelo, afirmando que está pronta para qualquer ameaça à estabilidade regional. Além disso, de acordo com o South China Morning Post, Pequim propôs a criação de uma tríade de desaceleração composta pela China, Turquia e Catar. Ao mesmo tempo, Israel considera as ações do EUA uma oportunidade histórica. Enquanto Teherã se concentra nas consequências dos ataques,
O exército israelense continua a ofensiva contra o Hezbollah no sul do Líbano. Segundo Haaretz, nos últimos 3 dias, foram destruídas mais de 20 posições fortificadas e depósitos de armas. Fontes do exército informam: a guerra em 2 frentes pode minar definitivamente a estrutura regional de influência do Irão. No entanto, dentro dos Estados Unidos, a situação é ambígua. A ala progressista do Partido Democrata está a aumentar a pressão, apesar do apoio oficial do Congresso. Os senadores Bernie Sanders e Elizabeth Warren afirmaram que ataques unilaterais, sem a aprovação do Conselho de Segurança da ONU, podem levar o ZEUA a um novo conflito no Médio Oriente. Em Nova York, Seattle e São Francisco, ocorreram manifestações nas quais ativistas exigiram a imediata desaceleração e o fim da campanha militar. Os Estados Unidos não permitirão que o regime terrorista de Teherã chantageie o mundo, afirmou o presidente Donald Trump, falando na Casa Branca em seu estilo habitual bastante direto. Quebramos o punho nuclear do Irã, o que foi impossível para 7 administrações anteriores, e continuaremos a trabalhar se necessário. Estas palavras foram aplaudidas pelos apoiantes, mas aumentaram a preocupação dos aliados na Europa. A Alemanha e a França expressaram a sua preocupação com a nova fase de instabilidade e apelaram a negociações imediatas, segundo o Der Spiegel. No entanto, os esforços europeus dificilmente poderão mudar a situação, uma vez que já começou uma escalada militar na região. Como resultado, a OTAN está a expandir a sua presença no Mediterrâneo Oriental e a Cúncula Frota dos Estados Unidos está a enviar um grupo adicional de porta-aviões para a zona de conflito. A situação é agravada pelo facto de as redes proxy iranianas já terem demonstrado capacidade para uma resposta ampla. Assim, segundo a Sky News Arabia, presume-se que o grupo iraniano APT-34 tenha realizado um grande cyberataque contra a infraestrutura petrolífera do Bahrein. No Líbano, começaram os apelos à mobilização total nas fileiras do Hezbollah. Tudo isso indica que o ataque a Fordow e Isfahan é apenas o início de uma nova fase de agitação no Médio Oriente. A questão não é se o Irão vai responder, mas com que intensidade. Como resultado, Teherã não pode dar-se ao luxo de ficar calada. O preço da perda de prestígio, tanto dentro do país como entre os aliados, é demasiado alto, escreve a revista The Atlantic. Será que isto pode levar a um conflito direto entre o ZEUA e o Irão? Atualmente, isso pode acontecer em questão de dias e não de meses. O mapa geopolítico mudou. Além disso, as ilusões de contenção já não existem. A espada do Médio Oriente foi desviada.